paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos dando início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a qual o tema significa a lição de número 2, o Deus Pai. Nesta lição nós vamos aprender a respeito de um dos personagens da Santíssima Trindade, uma das pessoas da Santíssima Trindade. Que Deus, ele tem três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Na primeira lição nós aprendemos sobre a essência de Deus como Deus único, mas também como pessoas sendo Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje nós vamos detalhar mais sobre essa questão, sobre o Deus Pai, e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda para estar conosco, estarmos aprendendo aqui nesta manhã maravilhosa de domingo, para que venhamos desfrutar das bênçãos de Deus e para que a gente venha aprender e ter um pouco mais de conhecimento da verdade do nosso Senhor. Bom, gostaríamos de dar início em oração nesta manhã, nesse dia, para que nós venhamos discursar aqui acerca desta maravilhosa lição, esse maravilhoso ensinamento, tá? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela rica oportunidade que o Senhor concede-nos de podermos estar examinando a Tua Escritura Sagrada, de estarmos aprendendo um pouco da formação, da Trindade, de como, meu Deus Todo-Poderoso, nós devemos nos comportar diante do Senhor, diante da Tua divindade e diante do Teu poder. Nos ensina, meu Deus, a olhar para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E sabemos que o Senhor é Deus Pai Todo-Poderoso, é o Deus que nos protege, nos guarda e está conosco em todo o tempo. Fala conosco neste dia, para onde glória do Seu nome, pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria que vocês entendessem também que esse vídeo está sendo publicado, essa live, no Facebook, e posteriormente nós vamos publicar novamente este vídeo no canal Entendimento da Bíblia, que é o canal do YouTube, e você tem a oportunidade de acessar não somente este vídeo, mas os demais vídeos neste canal do YouTube. Se quiser se inscrever, fique à vontade. Nós também publicamos lá os cultos que nós realizamos nas quartas-feiras às 19h30. Também você é bem-vindo para fazer seu comentário, para poder fazer um pedido de oração, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, fique conosco até o final. Nós vamos dar início então nessa lição, que é a lição de número 2, a lição da CPAD, e nós temos o texto áureo da lição que fala assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho ou quiser revelar. Está registrado em Mateus, capítulo de número 11, e o versículo de número 27, a parte C do versículo. A verdade prática da lição, ela diz assim para nós: conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe, que é o registro na Bíblia Sagrada, que você tem a sua Bíblia e queira acompanhar, está em Mateus, capítulo de número 11, versículos 25 ao versículo 27, e também em João, o Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo 6 ao versículo 11. Eu vou pedir para
final aqui, no versículo 11, aqui João já dá uma luz para nós acerca daquilo que nós vamos comentar. Vou repetir aqui quem fala assim: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, o Filho e o Pai aqui, dizendo, Jesus está dizendo na verdade aqui, que tem as mesmas obras que o Pai. E esta lição agora nós vamos falar sobre o Pai, Deus Pai. Bom, depois nós vamos falar em outras lições, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e por que essa é o comportamento que nós entendemos como a Trindade. Bom, vamos lá. A introdução aqui diz assim: a doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas, co-eternas, consubstanciais e distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aprendemos aqui já nesse começo que são três pessoas distintas, ou seja, o Filho, uma pessoa, o Pai, outra pessoa, o Espírito Santo, outra pessoa. Nós temos três pessoas, muito bem. Dentre essas três pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai, aquele de quem procedem o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Gostaria que todos vocês sejam bem-vindos. Nós estamos vendo algumas pessoas aqui conosco. Estou vendo aqui o Noel, estou vendo o Sr. Rui, estou vendo o Carlon, estou vendo também a Jaqueline e os demais que estão entrando aí. Sejam todos bem-vindos, tá? Fiquem à vontade, caso vocês queiram fazer um comentário, um questionamento, uma pergunta, um pedido de oração, tá bom? Nós vamos nesse momento estar louvando o Senhor no hino da harpa cristã, que é o hino de número 141, tá? Minha esposa estará entoando o hino, de hino 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Você é a mim, teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo,
guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és de mim tudo, meu Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, venha reger a nossa vida, né? Através do teu poderoso Espírito Santo. O tópico de número 1 diz assim, irmãos: a identidade de Deus, o Pai. O Pai é o único Deus verdadeiro. O Pentateuco declara, abre aspas, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Talvez nesse versículo, né, que é Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 4, alguns de vocês pode ser que tenha surgido uma dúvida, que acabamos de falar de 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na verdade, Deus, ele é o único em essência. É o único Deus, tá? Por isso que é o sistema que nós entendemos como monoteísmo, ou seja, apenas a adoração de um único Deus. Mas em pessoa, Deus, existem 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nosso Deus, ele é um Deus único em essência, mas nós também defendemos a Trindade, sendo Trindade 3 pessoas coexistentes e que concordam entre si em todas as suas ações e as suas decisões. Em todos os contextos e textos da Bíblia você vai entender que Pai, Filho e Espírito Santo estão em concordância para fazer a obra redentora, que nós sabemos muito bem que é através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos trazer o que? A vida eterna. E como nós estamos detalhando sobre Deus Pai nesta lição, depois nas outras lições nós vamos falar sobre o Filho, sobre o Espírito Santo. Então nós vamos detalhar mais sobre essa questão da natureza, da divindade do Deus Pai, tá? Então, ó, no Antigo Testamento é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos, pelos seus atos, tá? Aqui é uma referência do autor Orton, de 1997, na sua página 159, o livro desse autor Orton, que faz essa definição. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o intuito de Deus Pai. Aí existem essas referências aqui, nós não vamos ler esta, algumas outras nós vamos ler porque também temos um tempo, né? Então nós vamos ver esse registro em João 6,27, se você quiser ver, 1 Coríntios 15, versículo 24, Gálatas, capítulo de número 1, versículos 1 e versículo 3, e também você vai ver esse registro em Efésios, capítulo de número 6, versículo 23, e em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 2. Aqui nós... Baixo o áudio, vamos tentar aumentar aqui um pouco o áudio. Tá? Não sei se vai melhorar para vocês o áudio, então parece que está um pouco baixo o áudio. Aí, não sei se vai melhorar o áudio para vocês, irmão. Tá um pouco baixo o áudio aqui. Nós estamos tentando melhorar um pouquinho o áudio para os irmãos, tá? Muito bem. Então a gente entende aqui que essa questão de Deus, o Pai, por excelência, ele tem essa identificação com o termo Deus Pai nessas passagens bíblicas. Você conseguiu achar alguma? João 6, 27. Vamos ler somente essa aqui, tá? Que diz assim, ó: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus,
o selou. Deus Pai aqui está traduzido por um diálogo, uma conversa com Jesus, o Filho, com Deus Pai. Então essa expressão Deus Pai, você vai ver nessas outras 6 passagens que eu acabei de dizer para vocês, no Novo Testamento também. Tá? Essa é a identidade dele. E essas passagens aqui, além dessas ocorrências, dessas passagens explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador e sustentador do universo. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem: Pai nosso que estás nos céus, Mateus 6, verso 9, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Muito bem, o nosso diálogo, a primeiro momento, é para Deus Pai, tá? Nós somos os filhos, nós somos os filhos que conversamos com este Pai. Isso nós chamamos de oração, esse diálogo. Quando você conversa, você dirige a sua oração para Deus Pai. Esta oração, ela vai para esse foco, para esta finalidade, chegar até Deus Pai para que Ele atenda esta oração, esse diálogo. Por isso que o próprio Jesus também mencionou aqui, né? O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensinava, e ensina nós também até os dias de hoje, ensinava os discípulos, ensinava e continua ensinando, né? Que nós devemos orar, entre aspas, Pai nosso que estais nos céus, ou seja, Mateus capítulo 6, verso 9. Então entendemos aqui que o nosso diálogo, a nossa oração, aqui Jesus ensina nós conversarmos com Deus Pai, a pessoa, né, Deus Pai, destacando o seu papel, e ele tem esse papel de ser um criador e um sustentador do universo. Então quem que é o criador? Nós temos que entender que o criador não é o Deus Filho, o criador não é o Espírito Santo, o criador é Deus Pai, ele é o criador e ele é o sustentador do universo, né? Ele criou os céus e a terra, então ele fez a obra da criação. Então Deus Pai, tá? Nós temos que entender cada uma dessas pessoas, irmãos, qual que é o papel de cada uma delas na Bíblia, tá bom? Para saber aquilo que nós devemos dirigir a cada uma delas, como nós devemos nos dirigir, nos portarmos diante dessas pessoas, né? A Trindade na Bíblia Sagrada. Tópico de número 2. O Pai é a fonte da divindade. Eu vou pedir para minha esposa fazer a leitura desse tópico número 2, e aí vocês me falam. Aí minha irmã Jaqueline acabou de responder que já melhorou o áudio, tá bom? Que bom que melhorou o áudio. Graças a Deus, tá? Pode continuar, minha esposa. Nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim, pois Ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele é o Deus imutável, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Ele é o Criador do céu e da terra, e de tudo o que neles existem. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, Ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. Amém. Então existe uma geração aqui. O Filho foi gerado. Quem gera esse Filho, nós sabemos muito bem, é o Pai, né? Então o Pai, ele gera o Filho. Então aqui a respeito da nossa declaração de fé, né? O Pai, ele é a fonte dessa divindade. Ele é o supremo ser, ele é eterno, tá? Entenda isso, Deus eterno. Ele nunca teve começo, princípio e nunca terá fim.
Ainda que existam as teorias científicas, filosóficas, acerca de uma intenção de saber como originou-se a humanidade, ou o universo, ou os céus e a terra, nós entendemos que Deus sempre existiu, Ele é o Criador de todas as coisas, tá? Ele criou todos os seres, como lá no livro do Gênesis nós vamos entender que Ele criou os animais, Ele criou as aves do céu, Ele criou todas as árvores, as plantações, os rios, as águas, os mares. Todas essas coisas foram criadas por Deus. Muito bem. E aí não é a questão dessa lição aqui, mas em uma outra lição nós tratamos como a questão do homem, do ser humano, qual que é a posição do ser humano em uma outra lição. E aí nós entendemos que existem as 3 pessoas na criação do homem. Por que eu falo isso? Porque lá está escrito o verbo façamos, e façamos está no plural. Então quem fez o homem não foi somente o Deus Pai, foi juntamente Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Nós temos essa interpretação e este entendimento para os irmãos, mas aqui nós estamos falando mais sobre o Deus Pai, né? Eu só abri aí uma aspas, né, neste comentário, porque Deus criou todas as coisas. Ele criou as aves, Ele criou as plantações, mas na hora da criação e formação do homem, a Trindade estava presente, ou seja, tanto Deus Pai, Filho e Espírito Santo estavam presentes para a criação e formação do ser humano, tá bom? Muito bem. Então, Ele é eterno, nunca teve começo, princípio, Ele nunca terá fim. É por isso que a Bíblia Sagrada fala que Ele é o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última letra do alfabeto grego. Deus, Ele é atemporal, irmãos, Ele não tem tempo. Ele não se preocupa com o dia de amanhã igual nós preocupamos. O que eu vou fazer? O que eu vou deixar de fazer? Nós, os seres humanos, nos preocupamos, porque nós temos tempo limitado para resolver muitas coisas. Deus não precisa se preocupar com isso, porque Ele é o tempo está nas suas mãos. A Bíblia Sagrada nos refere que Deus Pai, Ele é o Pai da eternidade. Então, se existe a eternidade, Ele é o Pai. Imagina como que deve ser essa situação de uma pessoa assim. Ele não tem limite naquilo que ele quer fazer, nos seus intuitos, naquilo que ele deseja fazer. Ele não tem limites. Ele faz aquilo que ele quer, quando ele quer. O tempo está em suas mãos. Muito bem. Ele é o Deus imutável. Interessante nós dizermos isso, que Ele é um Deus imutável. Ele não pode negar a sua natureza. Se Deus Ele é um Deus misericordioso, Ele vai continuar sendo misericordioso, Ele não vai deixar de ser misericordioso. Mas Deus também, Ele é justiça. Isso também é um dos atributos de Deus. Ele é justo. Por ter esses 2 atributos, certa feita Ele vai ser misericordioso, mas certa feita também Ele vai ser justo. Então, justiça tem relação com juízo também. Então Ele não é somente um Deus bom, mas Ele é um Deus justo que também traz juízo. E talvez muitas pessoas não entendem acerca das coisas de Deus. Deus Ele não pode negar a sua natureza. Ele não pode negar que Ele é um Deus de misericórdia, mas Ele também não pode negar que Ele é um Deus justo. Muito bem. Ele é o Deus imutável desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Ele é Criador do céu e da terra, como nós falamos, e tudo que existe no céu e na terra. Nós vemos esse registro, por exemplo, em 2 passagens, que é em Isaías 45:18, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, porque Ele é o Criador dos céus e da terra e tudo que existe, né? Ele é um Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. João 20:31 vai nos trazer esse relato. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Ele é Espírito doador e mantenedor de toda a vida. Jó 33 e o verso 4. Tá? O Pai é a primeira pessoa divina da Trindade, portanto Ele é a origem e fonte eterna da divindade de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. Muito bem. Também sabemos que o Espírito Santo procede de Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Vamos ler então Jó capítulo de número 33, versículo 4.
4, fala assim: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então Jó está fazendo esse relato aqui acerca do Espírito doador e mantenedor de toda a vida dele. Tá bom? Vamos para o tópico número 3 agora, que é o Pai age por meio do Filho e do Espírito. Seja bem-vinda, Isabel, minha mãe, seja bem-vindo também, pastor Jeremias, Deus abençoe pelo comentário. Fiquem à vontade, tá, irmãos? Pode comentar, fazer questionamentos, se a gente, na medida do possível, souber responder aos irmãos, a gente vai estar respondendo, tá bom? A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada uma conforme sua distinção pessoal. O Pai proclamou as palavras criadoras e o Filho as executou. O Pai planejou a redenção e o Filho as realizou. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser consolador e ensinador, conforme o credo do Atanásio. Nenhum das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as três pessoas são co-eternas e co-iguais. Amém. Muito bem, irmãos. Então, nós entendemos aqui com esse comentário de credo de Atanásio, século V, que ele fala que nenhuma dessas três pessoas, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, é antes ou depois da outra, nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Há divergências, há outras concepções acerca disso, sim, nós respeitamos, cada um tem a sua concepção, só que nós defendemos essa tese, tá? Acerca da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eles são coexistentes entre si, são três pessoas distintas, mas em essência é apenas um Deus único, porque senão, irmãos, se não fosse um Deus único, nós seríamos considerados politeístas, que existem correntes, infelizmente, né? E nós rebatemos essas correntes de que você pode pedir para Deus Pai de uma forma, se você quiser, se Ele quiser te atender, se você pode pedir para Jesus, o Filho, de uma forma e Ele vai te atender, e outros pedem para o Espírito Santo. Então é como se fossem três deuses distintos, cada um tendo uma forma de te atender. E por isso que nós temos que deixar claro que Deus é um Deus único, mas também Ele é trindade, porque são três pessoas, mas um único Deus, tá bom? Então, o Pai age por meio do Filho e do Espírito, né? Como foi lido aqui no tópico 3, né? Essa questão de paternidade, né? É o papel da primeira pessoa da Trindade. A primeira pessoa da Trindade é o Deus Pai, como nós estamos falando aqui. Ele opera por meio do Filho e também por meio do Espírito Santo. Nós vamos ver esse registro em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao versículo 6. Diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui está falando sobre o Espírito Santo, tá? E há diversidade de ministérios, melhor dizendo, mas o Senhor é o mesmo. Aí Paulo fala, o Senhor é o mesmo. Então não existe três senhores aqui. Paulo está dando, ou seja, não há dois deuses aqui. É um único Deus, um único Senhor. Ele continua aqui, versículo 6. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Nós estamos falando aqui sobre os dons espirituais, mas nós queremos que você entenda a respeito dessa natureza divina, que também está detalhando aqui, tá?
Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, aqui nós vemos que o Deus Pai, aqui ele está em destaque nesse tópico, mas nós temos que entender que existe um único Senhor, um único Deus, e eles concordam entre si, tanto o Pai quanto o Filho quanto o Espírito Santo, eles concordam nas suas ações, tá bom? E a gente entende que essa trindade, em perfeita harmonia ou unidade, vamos dizer assim, realmente faz as coisas funcionar, para que as coisas estejam no seu devido lugar, tudo bem? Isso não implica em inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada um conforme a distinção pessoal. Cada um tem sua personalidade, tem as suas ações, né? O Pai proclamou as palavras criadoras, né? Que ele proclama as palavras criadoras, o Deus Pai. E o Filho as executa, né? Cada um tem a sua missão, tá? E o Pai planejou a redenção, e o Filho a realizou. Quando o Filho retorna ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser consolador e ensinador. Cada um tem uma missão aqui na palavra do Senhor para poder estar diante de nós. Por isso nós temos que entender muito bem a natureza das pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, para que a gente entenda que, na verdade, cada um tem a sua participação em toda a obra redentora. Muito bem? Nós vamos para o subtópico número 2, o Pai revelado em Cristo. Gostaria de fazer um comentário, minha esposa, se quiser, pode ficar à vontade, faz a leitura depois, por favor, para nós. Sim. O Pai se revela aos humildes. Jesus exalta ao Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Os primeiros intitulados dos sábios são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Os outros, os instruídos, são as pessoas com cultura e instrução. Esses são vocábulos que caracterizam os fariseus e os escribas, que se vangloriavam de sua formação privilegiada, mas que padeciam de cegueira espiritual. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios, aos próprios olhos. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos, aqueles que possuem a humildade das crianças. Amém. Então o Pai se revela aos pequeninos. Os pequeninos aqui, irmãos, nós resumimos uma palavra, humildade, tá? Pessoas humildes, pessoas que se fazem como uma criança. Lembra quando Jesus ele conversa com os discípulos, ele fala, olha, os discípulos questionam, na verdade, o mestre questiona Jesus, quem que é o maior do reino dos céus, e aí Jesus ele pega uma criança e traz até os discípulos. Ali está querendo representar também uma humildade naquilo que a criança representa, tá bom? Então, de igual forma, assim, esta pessoa humilde é a pessoa que Deus ele vai atender, ele se revela aos humildes. E revelar, também nós estamos falando da palavra revelar, vem aqui para trazer até nós aquilo que é a tradução do Apocalipse. Por quê? Porque o Apocalipse é o último livro da Bíblia e ele significa revelação.
E o que é revelação? É tirar o véu, tá? Tirar o véu, ou seja, alguma coisa está encoberta para poder ser visto. Entende-se que a palavra de Deus, ela é revelada, ela é mostrada por Deus. E para quem é revelada, aqui nós entendemos que é a pessoa que ela tem humildade. O Apocalipse, por exemplo, ele não foi feito para os homens que têm glória, fama, poder e que menosprezam a Deus, mas pessoas que têm a sua humildade diante de Deus. Então as coisas de Deus, elas são reveladas para os humildes, para os pequeninos. Isso que está dizendo aqui esse tópico, né? O Pai acerca de uma profunda verdade espiritual que ele oculta as coisas dos sábios, dos instruídos. Entre aspas, sábios e instruídos aqui são as pessoas muitas vezes soberbas, arrogantes, pessoas que não querem saber de Deus, pessoas que deixam o Deus Criador de lado e decidem fazer o quê? Fazer as coisas pela sua força do seu braço, pelo seu conhecimento, como muitos falam, né? Bem colocado, a irmã Isabel colocou aqui, ó, que a humildade precede a honra, né? Ou seja, antes da honra vem a humildade. É interessante nós frisarmos também esse comentário. Deus abençoe a irmã Isabel pelo comentário. A humildade precede a honra. Então nós temos que ter essa humildade para reconhecermos o senhorio de Deus nas nossas vidas, tá bom? Muito bem. Os outros, os instruídos, né, são as pessoas com cultura e instrução. Entre aspas, cultura e instrução, o autor está colocando aqui, tá? Mas são as pessoas com cultura e instrução, esses vocados caracterizam os fariseus e os escribas. Aí nós vamos ver duas pessoas aqui, dois personagens, ou dois grupos, melhor dizendo, na Bíblia, que sempre Jesus batia de frente, que eram os escribas e os fariseus, que eram os ensinamentos das doutrinas da lei mosaica e da Bíblia Sagrada, vamos dizer assim, na época, que anteriormente não existia a Bíblia, mas vamos colocar mais ou menos esse termo, que é a palavra de Deus. Até aquele tempo, eles eram os ensinadores dos judeus, mas só que eles ensinavam da forma deles. É como se eles tivessem o domínio da lei, mas colocavam as regras da sua maneira, e suas regras não estavam agradando a Deus. Esses eram os fariseus e os escribas. Por quê? Porque eles se vangloriavam, eles tinham uma formação privilegiada, eram pessoas conhecedoras, estudiosos, sim, estudiosos, pessoas inteligentes, mas não eram humildes. Muito bem, nós não estamos falando que inteligência e também a pessoa ter conhecimento de muitas coisas, ela deixa de ser humilde por isso, não, de maneira nenhuma. Mas a questão é que elas são pessoas soberbas, arrogantes. Não o fato de ter um conhecimento vai fazer com que a pessoa não tenha humildade. A pessoa pode ter muitas vezes um conhecimento e ela continuar permanecendo humilde, sabendo e reconhecendo que Deus, Ele é maior em todas as coisas e sem Deus Ele não poderá fazer nada. Muito bem. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que consideram sábios aos seus próprios olhos. Muito bem. Tópico de número 2, né? Para quem o Pai se revela. Tópico de número 2, o Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Essa declaração revela dois princípios importantes. O Pai é um ser pessoal e relacional. Só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida, e fadada ao erro e à idolatria. Amém. Muito bem, irmãos. Então a gente se faz aqui, isso chama-se de entendimento, tá? O
conhecimento é uma coisa, entendimento é você saber aquilo que Deus quer que você saiba. Muito bem, o conhecimento, todo mundo adquiriu conhecimento, tá bom? Mas o entendimento é mais do que o conhecimento, é você saber aquilo que Deus quer, é você entender aquilo que Deus, quais são as ações de Deus, concordar com elas e estar com Ele naquilo que Ele, os seus intuitos, nos seus processos, nos seus objetivos, no seu maior propósito, que é da parte de Deus para as nossas vidas. Isso é entendimento, é mais do que conhecimento. Você pode ter conhecimento, por exemplo, de disciplinas como matemática, história, física, filosofia, português, com a ciência, alguma das ciências que existem, biologia. Você pode ter conhecimento de várias informações que até então o mundo tem trazido para você. Isso é conhecimento. Mas entendimento é mais do que isso. É você saber aquilo que você tem de conhecimento e usá-lo para fazer e cumprir a vontade de Deus. E entender aquilo que Deus quer e você saber aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Você tem entendimento. Muito bem, o Pai, ele se faz conhecer pelo Filho. Esse entendimento que eu acabei de explicar, nós entendemos que Deus, ele fala com o Filho. E o Filho veio na face da terra para trazer esse entendimento aos homens. Este conhecimento que eu acabei de dizer, entendimento, trazido aos homens. Então Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele, porque a palavra de Deus fala que há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A palavra de Deus nos afirma isso. Então o Pai, ele é mediado por Jesus. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta. Lembra que no começo, né, se você quiser ver na primeira lição, nós falamos quando o Senhor Jesus ele é batizado por João Batista. Ali nós vemos as três pessoas. Nós vemos o Espírito Santo em forma corpórea de pomba e o Pai que fala ao Filho: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer ou em quem eu me comprazo. E aí o Senhor Jesus Filho está ali sendo batizado nas águas. Então há uma concordância ali do ministério de Jesus pelo Espírito Santo e pelo Pai, tá? O Pai e o Filho é absoluto e perfeito. Ninguém conhece o Pai senão quem? O Filho. Quem que conhece mais o Pai de uma maneira literal, geral? O Filho é o que mais conhece o Pai, né? Quem mais conhece o seu Pai é o Filho. Quem que tem condições de falar do seu Pai? O seu Pai que eu estou falando agora biológico é o filho ou filha, né? Então não é diferente também na palavra de Deus. Quem tem mais conhecimento do Pai é o seu Filho, Jesus. Muito bem, o Filho que quiser revelar. Então essa declaração fala de dois princípios importantes. Esse conhecimento, esse entendimento entre Pai e Filho, o que ele revela? O Pai é um ser pessoal e relacional, ou seja, o Pai, ele deseja se relacionar. Ele se relaciona com o Filho, ele se relaciona com o Espírito Santo e ele se relaciona conosco também, os homens, tá bom? E você vai ver essa relação registrada em Salmo 46 e 10, Isaías 46 e o verso 9. Muito bem. E a segunda importante observação aqui: só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, que é o único mediador entre Deus e os homens, como nós acabamos de dizer. Nós somente conhecemos o Deus Pai pelo Filho. Por quê? O Filho é a materialização, me atropelei aqui na palavra, do Deus Pai na face da terra. É o Deus encarnado que nós entendemos, né? Veio Filipe e pergunta para Jesus, né? Mostra-nos o Pai. Mas aí Jesus fala: Filipe, estou há tanto tempo convosco. Significa que ali Jesus estava falando: olha, você está me vendo aqui, você está vendo Deus, tá? Então significa que o Senhor Jesus, ele também é Deus. Não podemos negar a sua divindade.
algumas doutrinas acreditam que Jesus não é Deus. Nós refutamos, nós não acreditamos nesse tipo de segmento de ensino, tá bom? Nós acreditamos que Jesus é Deus, tá? Existe Deus Pai, existe Deus Filho e existe Deus Espírito Santo. Muito bem. Qual que é a passagem? Isaías 46, Salmo 46 e o verso 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Muito bem, existe esse Deus que é o Deus Todo-Poderoso, tá? O Filho é o intérprete supremo do Pai, único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor. Então a natureza, a vontade e o amor do Pai é revelada através do Filho na sua consumação final até a cruz do Calvário. Também nós vemos as curas, nós também vemos os mistérios, o ministério de Jesus, pelo tempo que ele passou na face da terra, que ele curou, que ele trouxe palavras de ânimo, né? Ele fez com que as pessoas tivessem sua vida transformada, ele trouxe luz para um mundo de trevas. Então ele fez cumprir o papel do seu Pai, que a vontade que Jesus vem fazer na face da terra não é a vontade minha e sua, tá, irmãos? Eu gostaria que você entendesse isso. A vontade que Jesus, o Filho, veio fazer aqui, a sua missão, é a vontade do seu Pai que está nos céus. E por isso talvez algumas pessoas se frustram com o ministério de Jesus, porque Jesus não veio para cumprir a minha e a sua vontade. Muito cuidado com um evangelho fácil que quer colocar você em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar, mesmo com todos os defeitos que você tem. Nós temos que entender que o Senhor Deus é o Criador, nós fomos a criação de Deus, somos a coroa de Deus, mas nós temos que saber o nosso lugar e a nossa posição, porque nós somos a criatura e Deus é o Criador. E a criatura não manda ou determina aquilo que o Criador deve fazer ou deixar de fazer, mas é o Criador que determina aquilo que a criatura tem que fazer. Então nós somos, sim, especiais, somos especiais, mas nós temos que ter a humildade e reconhecimento do senhorio de Deus nas nossas vidas. E a humildade de reconhecer que nós precisamos dele a todo tempo para fazer as nossas coisas. Nos momentos bons e nos momentos ruins, nós temos que entender que Deus está conosco. Tá bom? Vamos para o tópico 3, né? Quem vê o Filho, vê o Pai. Pode ler, por favor. No diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime: quem me vê a mim, vê o Pai. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. A unidade entre Pai e Filho é essencial e inseparável. Eu e o Pai somos um. Não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são expressão direta da ação do Pai, que opera por meio do Filho, e o Filho age em total comunhão com o Pai. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Amém, muito bem. É interessante nós vermos essa questão de nós vermos o Pai no Filho, irmãos, porque nós vemos que Jesus, ele teve toda a humildade. Nós entendemos na palavra de Deus que o Senhor Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele deixou o trono de glória, ele deixou de estar nas mansões celestiais, lá com os anjos o adorando, estando juntamente com os anjos, com todos os seres celestiais, para poder vir aqui na face da terra e cumprir a nobre missão, que é nos trazer a salvação. E essa vontade de realizar essa missão, primeiramente vem de Deus Pai.
Então você vai entender, somente Jesus é misericordioso, somente Jesus tem compaixão, somente Jesus tem amor. Não, Jesus veio para poder fazer aquilo que o seu Pai desejava fazer. Então nós entendemos que a intenção de Deus Pai amoroso, Deus Pai misericordioso, veio através primeiramente do Pai, para através do seu Filho ser feito todas essas ações. Então nós não podemos menosprezar nenhuma das pessoas da Trindade em todas as suas ações. Elas são conectadas, todas essas ações do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elas são conectadas. De maneira nenhuma você vai falar, eu prefiro mais Jesus, eu prefiro mais o Deus Pai, eu prefiro mais o Espírito Santo. Nada disso. Todas essas pessoas, elas têm a sua importância em suas ações, que elas concordam entre si. Então a glória, só que a glória nós atribuímos a um único Senhor, a Ele a honra, por isso que nós falamos a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, porque é uma única essência, Deus como único Senhor em essência, tá? Então, o Pai ele se revela aos humildes, né? Tá. Então o Pai ele se faz conhecer pelo Filho. Tá. Vamos ler aqui João capítulo. João 14, versículo 9. Vamos ler João 14, versículo 9, diz assim: Disse-lhes Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizeis, mostra-nos o Pai. Então esse diálogo Jesus teve com Filipe, né, falando acerca do Pai. Ele queria ver o Pai, Filipe, mas uma que ele não teria condições de ver o Pai. Sabe por quê? Se você for lá no Antigo Testamento, Moisés queria também ver a face de Deus. Mas Deus ele se mostrou de que forma? De costas e com a sua mão ainda passando, para que a glória não consumisse Moisés. Essa na nossa natureza carnal, esse corpo que nós temos não resiste ver a glória de Deus. Por isso que nós não conseguimos enxergar a Deus, porque essa natureza, esse corpo que nós temos é corruptível. A palavra de Deus fala acerca disso. Nós temos um corpo corruptível, mas quando estivermos com o Senhor na glória, nós teremos um novo corpo, e esse corpo será considerado um corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não se corrompe. Por isso que a palavra de Deus fala que lá não haverá mais dor, porque o nosso corpo não irá mais corromper. E aí acreditamos que pela fé veremos face a face o Senhor com esse corpo incorruptível. Tá? Muito bem, então quem vê o Filho vê o Pai. Então era necessário nós entendermos que Jesus veio para poder fazer o papel daquilo que o seu Pai desejava e foi realizado no seu intento, né, na face da terra. E todos os discípulos que tiveram o privilégio, os demais pessoas que tiveram o privilégio de ver Jesus na época, sabiam que ali estava sendo manifesta o próprio Pai em pessoa. É como se o Senhor Jesus, ele é sim o representante de Deus Pai na face da terra. É a mesma vontade a ser realizada ali, os seus intentos e tudo mais, tá? Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. A imagem da pessoa de Deus estava em Jesus. A imagem de Deus com os nossos olhos, que nós vemos carnais, que quero dizer, tá bom? E eu sou o Pai, somos um. João 10:30. Jesus fala isso, né? Eu e o Pai somos um. Por que Jesus está falando isso? Normalmente nós entendemos isso aqui porque Jesus está falando que existe só um único Deus, para que não haja uma discordância de ter duas ou três divindades, tá? E por isso que ele fala assim, ó, eu e o Pai somos um. João capítulo de número 10 e o versículo 30, tá? Não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza ou a mesma essência, como eu falei
para os irmãos. Bom, então a obra, as palavras, o caráter de Jesus são expressão direta da ação do Pai que opera por meio do Filho. Então, Deus, ele opera, ele se revela em quem? Em Jesus Cristo. Como? O Pai, ele se revela aos humildes, pelo tópico. O Pai, ele faz se conhecer pelo Filho. E o Pai vê, quem vê o Filho, vê o Pai. Muito bem. Vamos para o último tópico aqui, o tópico número 3. A pessoa de Deus Pai. Atributos incomunicáveis do Pai. São qualidades exclusivas da divindade. Elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito, e não podem ser compartilhadas pelo ser humano. Os principais atributos são autoexistência. Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir. Eternidade. Deus não tem começo nem fim, não está limitado pelo tempo. Deus não muda, ele é sempre o mesmo. Onipotência. Deus é o Todo-Poderoso e nada pode frustrar seus desígnios. Onisciência. Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. Onipresença. Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares. Esses atributos, portanto, revelam que nosso Deus é absoluto e sem limitação alguma. Amém. Muito bem, irmãos. É interessante nós falarmos aqui que Deus, ele não se limita a um espaço físico. Tudo que nós vemos e nós contemplamos, existe Deus. Em todos os lugares existe Deus. Você vai ver isso pelas próprias passagens bíblicas. O próprio salmista fala que, ainda que ele estiver numa espessa rocha, ainda que ele estiver no fundo dos mares, lá o Senhor Deus está. Então Deus, ele está em todas as partes. Tá? Não tem como nós tirarmos Deus de um determinado ambiente. Ele está em todos os lugares. Ele contempla todas as coisas. Se nós, falando assim, entendemos que Deus, ele não se limita em um espaço físico, nós fazemos uma igreja, um templo, um lugar que antigamente, por exemplo, no Antigo Testamento era feito um tabernáculo, era um lugar onde se adorava a Deus, mas Deus cabia dentro daquele lugar. Se nós prestarmos bem atenção, não é um lugar que caiba a Deus, mas Deus, ele sabe que o ser humano disponibiliza um local, um lugar para adorá-lo, para buscar a tua face e buscar a tua presença. E Deus assim recebe a nossa adoração, os nossos pedidos, o nosso louvor e gratidão a Deus, com a nossa simplicidade de coração. Então Deus está em todos os momentos, em todas as partes. Nós entendemos que Deus, ele é atemporal, ele está em todas as partes. É um dos atributos que está falando aqui na lição, os atributos incomunicáveis. E o que significa atributos incomunicáveis? Porque esses atributos, eles não são do homem, o ser humano não tem esses atributos, somente Deus tem eles. São os atributos incomunicáveis que somente são de Deus. Por exemplo, aqui que nós falamos, são qualidades, fala que são exclusivas da divindade, elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito Santo, somente para a Trindade, irmãos. Então, os principais atributos são autoexistência, ou seja, ele existe por si só. Ninguém fez e ninguém o criou, ninguém formou. Tem pessoas que falam a respeito do Big Bang. Veio o Big Bang e através do Big Bang tudo foi criado. E quem criou o Big Bang, irmãos? Alguém criou, alguém fez esse Big Bang. Se essa teoria realmente seria uma verdade, que nós não concordamos que seja verdade, tá? O homem veio do macaco. É a teoria da evolução. Como o homem veio do macaco, ou se o primeiro homem que foi criado e formado foi Adão e conversou com sua mente
completa, vamos dizer assim, com Deus. O macaco conversa com Deus. Se fosse assim os ancestrais, alguém ia ter pelo menos uma porcentagem de parecimento com um macaco, e não é um macaco. Então existem teorias, irmãos, fracassadas que a ciência traz para tirar a existência de Deus, para negar a existência de Deus, e nós não podemos concordar, nós temos que refutar esses tipos de doutrinamentos, esses tipos de ensinamentos, porque não são verdadeiros, não têm fundamentos, tá? Então Deus, ele tem a sua autoexistência, ele existe por si, ninguém fez, ninguém criou, ele sempre existiu. Essa é um atributo de Deus. Nós não, nós existimos em um determinado momento, nós somos criados e formados, cada um de nós teve o seu momento inicial de existência. Deus não, sempre existiu. Então esse é um atributo que o homem não vai ter, nenhum outro ser vai ter, somente Deus, tá bom? Deus existe por si só. Outro atributo, eternidade, né? Inclusive a palavra de Deus fala que ele é o Pai da eternidade. Eternidade é o tempo que existe antes e o tempo que existe depois, o infinito. O infinito antes e o infinito depois. Sempre existiu, então toda a eternidade está Deus. Toda a eternidade existe, não existe uma lacuna, existe o preenchimento de Deus em toda a eternidade, tanto antes quanto no final. Outra coisa, ele é imutável. Deus, ele não muda, ele não nega a sua natureza. Ele não muda, ele é imutável. Ele é antes, hoje e será eternamente. É interessante, muitas pessoas falam que Deus é fiel. Deus sempre foi fiel, irmãos, ele não deixar de ser fiel. Mas falar que Deus é fiel, isso não quer dizer que o ser humano está sendo fiel ou não. Então nós temos que ser fiel como Deus é fiel. Mas só que Deus sempre será fiel. Ele não nega a sua natureza, tá? Ele é imutável, né? Ele tem a onipotência, sim, ele tem todo o poder. Todo o poder foi dado a ele para fazer aquilo que ele quiser. Ele faz todas as coisas, então tem todo o poder. O nosso poder não, ele é limitado. Nós temos poder? Sim, nós temos poder. Alguns dos poderes que Deus nos deu. Deus lá no jardim do Éden deu para nós dominarmos sobre os seres. E outra coisa que eu falo para vocês, não deixe que os seres dominem sobre você, mas você domine sobre os seres, domine sobre as plantas. Não deixe que a planta domine sobre você. Você sabia que a droga, que muitos hoje têm o vício da droga, ela veio de uma planta? Infelizmente o ser humano deixa ser dominado por uma planta, uma substância que veio da planta. A droga veio da planta, irmãos. Mas não era para isso a finalidade. A finalidade é para que o homem, Deus Todo-Poderoso colocou o homem para dominar sobre as plantas, tá? Então Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder dele é ilimitado, ele tem onisciência, ele conhece todas as coisas, ele também é um Deus onipresente, ele está em todos os lugares. Então esses são os atributos incomunicáveis de Deus, são atributos apenas de Deus, tá bom? Vamos para o tópico número 2, atributos comunicáveis do Pai. Esses são os atributos comunicáveis agora, tá? São qualidades divinas que de alguma forma Deus compartilha com suas criaturas, ainda que de maneira limitada. Refletem os aspectos do caráter e da moral de Deus, que podem ser vistos, em grau menor, no ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Dentre eles destacam-se santidade, Deus é santo e chama seus filhos a serem santos em toda maneira de viver. Amor, Deus é amor em essência e podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. Fidelidade, Deus é sempre fiel e também somos desafiados a ser fiéis. Bondade, Deus é bom em todo o tempo e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. Amém, irmãos. Então, nós entendemos aqui alguns atributos comunicáveis de Deus. Falamos no primeiro tópico aqui, atributos incomunicáveis que pertencem a Deus. Agora são atributos ou qualidades que comunicam com o homem. Uma que nós vemos aqui a respeito do que? São qualidades que, de alguma forma, Deus compartilha com criaturas, com o ser humano.
ou com outras criaturas também, tá? Primeiro, nós somos imagem e semelhança de Deus, o ser humano. Nós somos a coroa da criação de Deus. Deus comunica com os homens, comunica com os outros animais, outros seres, comunica. Mais especificamente também comunica com os homens, por quê? Porque nós somos a imagem de sua semelhança. E a nós é dado a faculdade de ter o conhecimento, de termos o livre-arbítrio, de sabermos e decidirmos aquilo que nós queremos e desejamos. E por isso ele se comunica também mais familiarmente com o homem. Tá? A santidade é um atributo comunicável de Deus. Deus, ele é santo. O ser humano, ele não é santo. Ele se aperfeiçoa na sua santidade. Ele busca a santidade. Ele não é perfeito em si. Por quê? Uma pessoa, ele pode fazer atos de santidade, mas pode fazer atos errados que não são do agrado de Deus. Deus, ele não nega a sua natureza. Deus, ele sempre será santo. O ser humano não. Ele pode ser santo, mas ele pode fazer aquilo que não é relacionado à santidade. Entendeu? Então, é comunicável? Sim. Deus quer que as pessoas, eles chamam seus filhos a serem santos em toda a sua maneira de viver. Isso é um convite que Deus faz. Todos obedecem? Nem todos obedecem. Nós vemos relatos bíblicos de seres humanos que infelizmente não obedecem à vontade de Deus. Deus, ele é amor. Esse é um atributo da essência de Deus. Ele é amor. O ser humano é amor? Não. O ser humano tem amor. Parte do ser humano é amor, porque o homem pode odiar alguém. Então ele não é 100% amor. O homem é falho. Ele pode amar, sim, é um atributo da parte de Deus que é comunicável no homem. Pode ser manifesto através da sua atitude, do ser humano, como amor, amar alguém. Então você pode amar, mas você pode decidir não amar. Você tem esse livre-arbítrio. Então o ser humano, ele não é amor. E por isso que Jesus também fala, por isso que Deus fala na sua palavra, irmãos, acerca que nós não devemos amar o mundo. Não amei o mundo, nem as coisas que nele há. Por que nós não podemos? Porque nós vamos nos corromper com o mundo. E por nós nos corrompermos com o mundo, nós poderemos perder a nossa salvação. Só que interessante, se você for ver lá no livro de João, capítulo número 3, versículo número 16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira. E por que Deus pode amar o mundo e o ser humano não pode amar o mundo? Por quê? Porque Deus, ele é amor completo. Deus não se corrompe. Ele toda a vida será amor. Ele não pode negar a sua natureza. Por isso que ele tem condições de amar o mundo. Quando Jesus, ele toca no leproso para curá-lo, a lepra não pega em Jesus, irmãos. Porque Jesus é a perfeita purificação. Ele purifica a pessoa que precisa de cura. Então, Deus, ele é perfeito. Por isso ele tem poder de amar e não se corromper. Agora o ser humano tem que tomar cuidado, saberem aquilo que amar, porque às vezes ele ama aquilo que não deve ser amado. Então o ser humano não tem a sua perfeição. Ele precisa se achegar até Deus para alcançar a sua estatura de varão perfeito. Muito bem. Amor, fidelidade. Tem algum outro? Tá. Então vamos ler sobre o amor, Mateus 22, versículo 37 ao versículo 39, que diz assim. Pode ler, minha esposa. E Jesus disse-lhes: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhantemente, é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem. Então aqui está expressa a missão nossa de amar. Nós temos amar assim como Jesus ama. Amar o Senhor teu Deus e o teu próximo. Esse é o nosso dever. Isso não é um pedido de Deus, tá, amor? Irmãos, é uma determinação, irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem não ama, irmãos, não vai para o céu. Você sabia disso? É uma determinação. Quem não ama, não vai para o céu. Senão Deus falava, você pode amar. Mas aqui ele não está falando você pode amar. Ele fala amarás, que é uma determinação. O Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e todo o seu pensamento. Esse é o grande mandamento.
é uma ordem. Nós não podemos, se você tem a opção, se você não quiser amar, mas se você não quiser amar, você não usa o amor, infelizmente você está perdendo crédito para com Deus. Então você deve amar as pessoas, deve amar a Deus sobre todas as coisas. Fidelidade, outro atributo, irmãos, que é do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é fiel, como falei, mas Deus, Ele coloca também esse atributo de fiel e fidelidade a nós, os seres humanos. Nós também somos desafiados a sermos fiéis. 2 Timóteo, capítulo número 2, versículo 13. Então nós podemos ter esse ato de fidelidade. Não somos totalmente fiéis. Quem que nunca faltou uma infidelidade com alguém? Né? Como diz o ditado, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Nós somos imperfeitos. Então, pelo ato que nós já temos de história, muitos de nós fomos infiéis em certo tempo da nossa vida. Mas nós não podemos falar que Deus ele nega a sua fidelidade. Não, Deus sempre será fiel. Mas o ser humano, muitas vezes, ele nega essa fidelidade para com alguns. Né? 2 Timóteo, capítulo número 2, versículo 3, diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Mesmo que a gente seja infiel, Deus não deixa de ser fiel. Tá bom? O que mais? E o último que está aqui registrado é a bondade. Deus é bom em todo o tempo, né? E somos exortados a sermos bons, agimos com bondade na conduta diária. Lá em Gálatas 5:22 é um dos atributos do fruto do Espírito Santo. Vamos para o tópico número 3, os nomes que revelam o Pai. O último tópico. Os nomes de Deus não tratam apenas de sua identificação, mas revelam sua natureza, obras e virtudes. O nome Elohim, apesar do plural, reafirma o monoteísmo e alude à pluralidade da Trindade. El Shaddai revela Deus como Todo-Poderoso. Adonai e o grego Kyrios manifestam sua autoridade como Senhor. O tetagrama pessoal, revelado como eu sou o que sou, enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus. Esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder e eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. Amém. Esses são nomes que nós vemos na Bíblia, que eles são revelados ao homem, à humanidade, as formas de colocação de quem é Deus. E está ligado esses nomes ao Deus Pai. Muito bem. Nós vemos aqui, por exemplo, que esses nomes eles revelam a sua natureza, as suas obras e as suas virtudes. Tá? Por exemplo, Elohim. Elohim, Gênesis 1:1. Ele é um plural aqui, o Elohim. Bom, se não me engano, está traduzido no grego, Elohim. Apesar do plural, reafirma o monoteísmo. Né? O que é o Gênesis 1:1? Né? Ele criou Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Elohim. E por que está no plural, irmãos? Quem que criou os céus e a terra? Como nós falamos de Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em concordância, decidem fazer isso. Vamos criar o céu e a terra. Né? As pessoas. É o único Senhor, o único Deus, porque existe somente um único Deus? Sim, mas três pessoas distintas. E por isso esse Elohim está no plural. Tá? Muito bem. Então Elohim, o nome Elohim, ele fala sobre as virtudes. Apesar do plural, ele reafirma que é o monoteísmo, que existe só um único Deus. Alude à pluralidade da Trindade. Aí você vai ver também essa concordância da Trindade no Gênesis 1:26, quando está escrito: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Quem que é esse façamos, nossa imagem, nossa semelhança? Aqui está a Trindade, irmãos. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? É o El Shaddai.
que significa El Shaddai? Nós vemos essa expressão em Gênesis 17 e o verso 1. Ele revela a Deus como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Deus é o Shaddai, né? Ele é o El Shaddai, ele é o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17 e o verso 1, que está escrito assim, ó, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ainda anda em minha presença e ser perfeito. Ou seja, eu sou o El Shaddai, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa é uma das expressões do nome de Deus, tá? O que mais? Ele revela como Todo-Poderoso, ele é o Adonai, Salmo de número 8 e o verso 1, e o grego Kairos, Adonai, o capítulo, Salmo de número 8, verso 1, manifestam sua autoridade como Senhor, e o grego Kairos, do Atos 2,36, né? Salmos 8,1, que ele fala, o Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre o céu. Então ele é o Adonai, né? Manifesta a sua autoridade como Senhor. Ele é o Senhor, ele é a autoridade das autoridades, ele é o Senhor dos senhores, né? O Rei dos reis, ele é a autoridade maior, tá? Isaías 6,1, Filipenses 2,11 também fala. E no tetragrama pessoal YHWH, não conseguimos falar no português isso aqui, mas a tradução mais literal, vamos dizer assim, para nós é o Yahvé. Deus é o Yahvé. Esse é o nome que muitos falam que é o nome verdadeiro de Deus, né? Alguns entendem assim, tá? Tanto que os judeus até o dia de hoje tomam muito cuidado com essa expressão Yahvé, porque esse é como se fosse o nome verdadeiro e único, né, de Deus. Mas nós sabemos que Deus, ele se revela a nós, aos homens. Então ele, por se revelar aos homens, nós não podemos falar esse nome? Podemos falar. Nós temos que temer, claro, em usar o nome de Deus. Não podemos usar o nome de Deus em vão, como a palavra de Deus fala. Mas por que nós não podemos expressar o nome de Deus? Podemos, desde que seja para glorificar o seu nome e fazer as coisas conforme a sua vontade. Então, esse Yahvé aqui, ele é revelado como eu sou o que sou, que está em Êxodo, capítulo de número 3, versículo 14, e também no Êxodo, capítulo de número 6 e o versículo 13. Tá? Ele enfatiza também a eternidade e a imutabilidade de Deus, né? Esses são os nomes divinos que nós identificamos. Então, o Yahvé, vamos ler, por exemplo, aqui no Êxodo, capítulo de número 3, 14. Êxodo, capítulo número 3, o versículo de número 14, o Yahvé, né? Êxodo 3 e 14. Tá. Diz assim, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, que é o Yahvé que nós falamos aqui, tá? Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós, ou seja, Yahvé me enviou a vós. Porque Moisés falava, como que eu vou falar para o povo quem é o Senhor, como que eu vou falar a sua identificação? Ele fala, Moisés, eu sou o que sou, isso é o que basta. Bem, então nós vamos concluir já esse estudo bíblico, né? Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que puderam comparecer até esse momento. Tem os comentários aqui da irmã Isabel, né? Deus é maravilhoso e não deve nada para ninguém. A humildade precede honra. Jesus, o nosso mediador, e o Espírito Santo, intercessor. Enfim, todo tempo seja alvo as suas vestes, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Deus abençoe, irmã Isabel. Obrigado por todos vocês que compareceram, tá? E que depois esse vídeo será publicado no canal Entendimento da Bíblia, caso você queira vê-lo novamente. E tem os outros vídeos dos estudos que nós fazemos lá. Gostaria de deixar aqui as considerações finais para minha esposa, para fazer um comentário.
seja sempre bem-vindo, tá bom? Você que deseja estar conosco, faz um comentário, o seu pedido de oração. Muitas vezes nós colocamos em oração aquilo que você pede, né? Estou vendo aqui, por exemplo, o Messias, que estava assistindo, não sei se ainda continua assistindo. Estamos orando pelo estado de saúde dele, né, do Messias. Se ainda está ouvindo o Messias, que Deus possa cuidar da sua saúde. Então, todos vocês que a gente tem condição, nós colocamos em oração na sua necessidade, tá bom? Deus possa alcançar a cada um a vida de vocês. É importante que você esteja entendendo a cada dia aquilo que é Deus. Nós também a cada dia estamos aprendendo aquilo que é Deus nas nossas vidas. Que Deus possa estar ficando conosco cada dia e nos dirigindo, tá bom? Vou pedir para minha esposa estar finalizando com oração e agradecimento, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por este momento, Senhor meu Deus, ao qual o Senhor nos concedeu de podermos compartilhar a Tua palavra, de podermos aprender mais do Senhor a cada dia. Guia os nossos passos, Senhor, nos Teus caminhos, para que nós não viemos nos desviar dos Teus caminhos, Senhor. Nos orienta cada um que esteve nesta live, a cada irmão, cada irmã. O Senhor conhece cada um pelo seu nome. O Senhor sabe quem são, Senhor. O Senhor conhece as suas necessidades, os seus pedidos, os seus sonhos, objetivos. Mas o maior de tudo, Pai, que o Senhor possa estar na vida de cada um, conduzindo, livrando de todo perigo, Deus. Ser com cada um, em nome do Senhor Jesus. Se alguém tem alguma necessidade, Pai, no dia de hoje, se alguém tem, Senhor, meu Deus, Pai, talvez estando cansado, triste, que o Senhor possa, meu Deus, Pai, aliviar esta pessoa, que o Senhor possa curar esta alma abatida, que o Senhor possa ser a cura para aquele que precisa, tanto espiritualmente como fisicamente. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua bondade e misericórdia sobre cada um de nós. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, Deus abençoe. Nós vamos encerrar a live. Agradecemos a todos vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.